Cresce no mundo acadêmico e jurídico a iniciativa de pensar o direito a partir da literatura. Qual é a contribuição desse encontro? É possível aprender e renovar o saber jurídico por meio da ficção? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, onde é também diretor da Escola Judicial. Ele é magistrado há 8 anos, é professor de Hermenêutica e Introdução ao Direito na PUC Minas. É também doutor em Direito pelo UFMG e coautor do livro Direito em Shakespeare e Cervantes, lançado em setembro passado. Doutor Fernando, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, Arion. É um prazer. Teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Como eu disse aqui, o senhor é coautor desse livro aí, Direito em Shakespeare e Cervantes, e uma obra coletiva com vários autores. Como surgiu essa iniciativa? Arion, esse livro surgiu a partir de um projeto de pesquisa que temos hoje envolvendo principalmente professores e pesquisadores da PUC Minas, mas também agregando de outras instituições, que foi feito exatamente como uma pesquisa voltada para o estudo do direito e literatura. Como esse ano nós estamos celebrando os 400 anos de Shakespeare e de Cervantes, os 400 anos de morte de ambos, né, que teriam morrido inclusive no mesmo dia, em abril passado, que se celebrou essa ocasião, nós aproveitamos e reunimos, evidentemente, algumas pessoas do mundo acadêmico, do mundo da magistratura, e fizemos essa obra coletiva, que tem desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas, como o desembargador Rogério Correia, tem professores também de outras instituições e de outros países, como a professora Martha Nussbaum, da Universidade de Chicago, que é um grande nome na área. Tem também professores de outras instituições, como a Newton Paiva, como a UFMG, e nós temos, então, aí uma vasta abordagem sobre a obra desses dois grandes autores, que são dois clássicos importantíssimos para o direito. Mas independentemente do clássico que eles representam e dos 400 anos de morte de ambos escritores, eles têm uma identidade ou têm alguma proximidade com o direito. Por quê? Onde é que é esse encontro? Pois é, o encontro entre Shakespeare e o direito é um encontro bem nítido e bem já explorado, né, por toda uma tradição de pensadores que trabalham com essa linha do direito e literatura. O Shakespeare, por exemplo, tem um dado interessante que antes do Globe, do teatro, né, que foi inclusive hoje reconstruído em Londres, ser construído, grande parte das suas peças elas eram feitas na Inns of Court, que é exatamente o alojamento onde vivem grande parte de estudantes e advogados em Londres. Então, há uma proximidade que, inclusive, alguns autores entendem que Shakespeare, devido a ter essa plateia de juristas, ele sempre buscou ali conversar com eles, indagar-lhes sobre questões jurídicas que aparecem frequentemente nas suas peças. Ou seja, não é a formação pessoal dele e nem uma coincidência. Não, de forma nenhuma, nem a formação pessoal, porque ele não foi um acadêmico, né? Shakespeare foi um fenômeno, inclusive, porque não teve uma vida acadêmica prévia de nenhuma área, mas dizem, ele era um grande conversador, um grande interlocutor e curioso. E das suas peças, mais de 2/3, elas têm cenas jurídicas e tratam de institutos jurídicos de uma forma, às vezes, explícita ou, às vezes, implícitas, mas de maneira muito importante. Independentemente da ciência jurídica e do direito em si, os conflitos da humanidade, da vida humana, eles são ricos e inspiradores nessa área, tanto da literatura como também do direito, nos conflitos que são levados aí a serem arbitrados pela justiça, né? Sem dúvida. No caso de Shakespeare, por exemplo, ele fez disso assim, um mote, né, um gatilho para suas construções. Ele viveu um momento na história, o período elizabetano, que foi um período conturbadíssimo,
porque a sucessão de Elizabeth I foi uma sucessão extremamente questionada na época por uma questão de saber-se quem era a sucessora legítima, né? Além dela, porque o problema é que ela era filha de uma mãe que não era nobre, né, Elizabeth, a mãe dela era uma plebeia, e ela filha de uma rainha que não deixou filhos, então ela tinha uma prima, a Maria Stuart, da Escócia, que essa sim era apontada por muitos como tendo a legitimidade de sangue, porque ela era filha de uma linhagem nobre dos dois lados. Só que ela era católica, né, e a Elizabeth era já anglicana, então talvez por isso foi a condução no sentido de que Elizabeth sucedesse o trono e não Maria Stuart. Isso gerou uma série de conflitos. A gestão de Elizabeth I foi durante décadas marcada por tentativas de assassinato, por conspirações, por tentativas de golpe, que geraram grandes debates políticos, grandes debates jurídicos, e Shakespeare, evidentemente, quando ele, por exemplo, situa algumas das suas peças fora da Inglaterra, né, por exemplo, na Dinamarca, ou na antiga Roma, ou no antigo Egito, ele está ali, evidentemente, deslocando o seu discurso para poder fazer algo que é muito importante na literatura moderna, que o Derrida vai falar sobre isso, que é a possibilidade de o escritor falar qualquer coisa. A liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Ali talvez ele não tivesse totalmente. Até como uma questão universal, independentemente de ser de Londres, da Inglaterra, também faz parte do mundo como um todo. Eu gostaria que no próximo bloco, vou fazer um intervalo agora, que o senhor falasse para a gente até onde vai e o que é, como nasceu e qual é o objetivo desse projeto, Direito e Literatura. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o crescimento do estudo do direito pela literatura. O nosso entrevistado é o juiz Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Doutor Fernando Armando, eu deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito desse diálogo entre direito e literatura. É possível pensar o direito a partir da ficção, da literatura? Não só é possível, como é amplamente desejável, Orion. O estudo de direito pela literatura em universidades estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos, já é quase que algo corriqueiro, tradicional mesmo, né? Os estudos lá nas principais linhas de pesquisa das grandes universidades sempre têm abordagem do direito pela literatura. E, inclusive, o seu surgimento, né, se deve, de certa forma, ao texto publicado por um jurista e juiz americano chamado Benjamin Cardoso, que em 1934 ele publica um ensaio na revista da Universidade de Harvard que faz exatamente essa aproximação. E ele vai dizer que o jurista, às vezes, pensa que a linguagem é algo que é menos importante na tarefa do jurista, porque o conteúdo do que ele diz seria mais relevante do que a forma. E ele vai dizer, isso é um engano, porque a separação entre forma e conteúdo não são possíveis. Parece que é uma contradição, porque o mundo jurídico, o mundo da ciência jurídica, ele obedece, segue um rito, um formalismo, né, científico, jurídico aí, na parte do direito, ao mesmo tempo que a literatura, tudo é possível. Essas duas coisas acabam se encontrando. Há muita resistência no meio sobre esse tipo de pensamento? Havia mais resistência, né? No Brasil, nós estamos vendo um crescimento vertiginoso dessa exploração, desses diálogos, e uma das questões mais interessantes que pode se trazer, né, para inclusive o telespectador que não seja da área jurídica perceber, é o que eu costumo dizer às vezes para os meus alunos. Uma das questões que o direito de literatura traz é salvar o aluno, o estudante, o jurista, do que eu diria que é o sequestro do juridiquês. O estudante, quando entra na faculdade de Direito, ele já começa a ser, de certa forma, levado a falar, né, por meio
dessas linguagens, às vezes, muito formal que a linguagem do direito adota. Não estou querendo dizer com isso que o direito não deva ter uma linguagem própria. Claro que tem, ele é uma ciência. Mas a linguagem literária, ela vai enriquecer e tornar possível, evidentemente, que o estudante perceba e maneje a linguagem de uma forma com horizontes mais amplos, para às vezes não se fazer refém de chavões, de lugares comuns e etc. Esse é um dos pontos importantíssimos da abordagem. Evidentemente não é o único, porque a contribuição do direito à literatura também ela traz uma questão muito, muito importante para o jurista, o operador do direito, que é perceber o direito como que o direito é linguagem, né? Você falou aí muito bem. E às vezes a ampliação dos horizontes da nossa linguagem vão ser exatamente a ampliação dos nossos horizontes de mundo. Muito bem, o senhor falou em estudantes aqui, vou até chamar aqui os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Unido para me ajudar a entrevistá-lo, abordando exatamente essa questão que o senhor está se referindo aí. Por favor, a primeira pergunta. O que a literatura tem a ensinar aos juristas? Carla, a literatura tem muito a ensinar aos juristas. A literatura pode ampliar os horizontes, como eu dizia, do nosso mundo por meio da nossa linguagem, e isso já é algo grandioso, não é? Nós temos vários juristas na história que demonstram que foram brilhantes, que trouxeram uma contribuição marcante, porque souberam dizer o que tinham a dizer de uma forma muito especial e souberam ver além. Então ela traz a possibilidade, inclusive também muito importante, de que os paradigmas em direito não sejam convertidos em dogmas. É uma tendência, às vezes, muito comum o jurista pensar que um paradigma momentaneamente compartilhado já é um dogma. A literatura é um espaço que traz questionamentos, que traz problemas, que traz o conflito humano de uma forma muito densa. E o jurista, no fundo, ao final das contas, um processo é uma narrativa, seja um processo criminal, seja um processo civil. E a literatura nos ajuda a construir narrativas. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas têm dificuldades de construir narrativas. Como o magistrado pode afinar suas decisões em relação à literatura? Diana, existe o vocábulo sentença, vem do latim sentire, né? E exatamente ela traduz já algo do sentir, do sentimento. A literatura é um espaço que trabalha com as emoções e com a agudização dessa possibilidade do sentir do magistrado. Não é à toa que alguns dizem que a leitura da boa literatura, a leitura de romances principalmente, nos traz uma nova forma de imparcialidade para o judiciário, que não é nem aquela imparcialidade da neutralidade do juiz se colocar num pedestal e nem tampouco um juiz engajado em causas sociais ou políticas. É um juiz que consegue compreender as nuances e trazê-las de uma forma ideal para o julgamento do caso concreto. Explicite a influência de Cervantes para a construção do pensamento jurídico. Guilherme, Cervantes, ele diferentemente de Shakespeare, evidentemente não faz do fenômeno jurídico um centro de suas obras. Mas há, em Dom Quixote, por exemplo, vários momentos em que ele vaza uma crítica muito interessante ao direito, como, por exemplo, na famosa passagem das galés, em que Dom Quixote vai se dirigir àqueles condenados, né, a remarem nas galés, que era uma condenação muito típica do período dele, e ele ali mostra, né, um deles, por exemplo, vai dizer que está ali porque confessou mediante tortura, inclusive uma tortura que hoje tem sido usada, infelizmente, né, segundo reportagens internacionais, em Guantánamo, por exemplo, né, que é a tortura do afogamento. Há também uma questão muito interessante, há uma frase que está no Quixote, que ele vai dizer: o juiz deve vergar a vara da justiça sob o peso da misericórdia. Esse é um tema muito, muito forte. E Dom Quixote, evidentemente, traz também uma visão muito, muito curiosa, porque ele não deixa de ser um homem que pretende salvar o mundo fazendo justiça. Ou seja, ele não é um homem que se vê como o salvador do mundo, mas ele pretende de fato salvar o mundo. Okay. Ele é, de certa forma, um homem muito comprometido com a liberdade
e um homem comprometido com a realização da justiça. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. Doutor Fernando, eu estou na reta final deste bloco, gostaria de deixar uma pergunta para o próximo bloco, vou fazer um intervalo e saber do senhor se o Direito e Literatura já virou ou pode virar uma disciplina nas universidades. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o crescimento do pensar o direito a partir da literatura. O nosso entrevistado é o juiz Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Doutor Fernando Armando, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. Direito e literatura podem virar uma disciplina ou já virou nas universidades? Orion, em universidades norte-americanas e europeias já é disciplina. E já é há bastante tempo, né, em várias universidades importantíssimas do mundo. Ajuda na formação do jurista? Enormemente. No Brasil, ainda me parece que não de graduação ainda. Não temos ainda disciplinas autônomas na graduação, no currículo das faculdades de Direito. Uhum. Mas nos programas de pós-graduação já há muitas cadeiras voltadas a isso. Inclusive aqui na PUC Minas nós recentemente instalamos 2 cadeiras de Direito e Literatura, mas não obstante não haver na graduação, existem vários professores que ao trabalharem nas disciplinas mesmo dogmáticas, Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual e etc., eles vêm usando muito o arcabouço da literatura para construir as suas aulas, para construir Sim. as suas lições. E a importância que o universo literário ele é muito amplo, ele vai em outras áreas do conhecimento que pode ajudar a fazer um diálogo com várias outras ciências, não só com a literatura, o direito, mas a psicologia, enfim, a economia. Assim. É verdade. Esse é um ponto interessantíssimo. No Brasil de hoje, muito se fala na construção de um movimento que seria pós-positivista ou não positivista, uma tentativa de reconstrução do positivismo jurídico ou de superação do positivismo jurídico. Eu acho que aí você tocou num ponto muito importante, porque o positivismo jurídico ele é caracterizado por um certo recorte, o direito como afastado das outras ciências sociais e das outras como se ele se dos outros bastasse conhecimentos, em si como mesmo. se ele se bastasse. A literatura é, de certa forma, uma inimiga mortal desse tipo de abordagem, Pensamento porque muito ela traz único, né? Exatamente. Agora, essa abordagem literária do direito tem alguma preferência por alguma área, por exemplo, criminal, direito de família? Existe maior incidência entre um e outro? Evidentemente, se nós fôssemos tentar pegar na literatura as abordagens sobre o fenômeno jurídico, né, talvez majoritariamente se centram em questões que tocam a área do direito penal ou do direito de família, mas, evidentemente, a literatura ela se expande para todas as áreas, porque nela está incutida ali, por exemplo, em Shakespeare, né, a temática da legitimidade, do poder, né, do arbítrio, da ambição, que são elementos fundamentais dentro da vivência do direito e da aplicabilidade desse direito. Então, evidentemente, a reflexão crítica que o estudante e o jurista possa ter a partir da literatura sobre esses grandes problemas humanos, né, sobre o problema da vaidade, sobre o problema da ambição, sobre o problema da deslealdade, da lealdade, né? Todos eles estão em Shakespeare, por exemplo, são questões que vão trazer por si só um enriquecimento muito grande para ele na sua dimensão humana e vai trazer, evidentemente, isso uma contribuição direta, né? Eu não digo indireta, mas direta para a aplicação do direito. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, gostaria que antes o senhor indicasse para a gente, fizesse a indicação de leitura no pensamento literário, por favor. Bom, meus caros, estou trazendo aqui hoje a indicação dessa obra de poemas selecionados de Paulo Mendes Campos. É uma seleção feita por Humberto Werneck,
Paulo Mendes Campos foi conhecido, né, como um grande cronista, viveu numa era de ouro da crônica brasileira, em que ele escreveu principalmente na revista Manchete, né, e ao seu lado ali estavam nessa geração Fernando Sabino, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Rezende e outros tantos gênios do jornalismo e da crônica e da literatura brasileira. Paulo Mendes Campos se tornou muito famoso como cronista, mas nem tanto como poeta, apesar de sua crônica ser toda ela, para quem a conhece, uma crônica lírica, uma crônica que faz da poesia o suporte possível para a exploração dessa dimensão humana tão profunda que ele traz. Nessa obra, é uma obra dos seus poemas, e aqui muito bem selecionados, a meu ver, de várias fases da sua vida, e que mostram exatamente a grande riqueza que faz com que depois melhor possamos compreender obras como O Amor Acaba, por exemplo, e O Mais Estranho dos Países, que são obras dos seus textos em prosa reunidos. Muito bem, boa indicação desses mineiros aí na literatura também. Doutor Fernando Armando, agora, o senhor falou há pouco, no bloco anterior, sobre a questão do dogma, imagino que seja a letra fria da lei, e a interpretação dessa lei, que a literatura pode ajudar ou não. A decisão, a sentença de um juiz pode variar sobre o mesmo caso, dependendo do espaço, do tempo e da região em que se vive? Sim, Orion, essa é uma questão muito, muito importante. A literatura pode colocar o direito na vanguarda. E eu tenho dito isso a partir, inclusive, de uma questão que o próprio Benjamin Cardoso, a que eu me referi no início do programa, que foi juiz nos Estados Unidos e depois juiz da Suprema Corte americana, e viveu um momento muito delicado da vida americana. E muitos entendem que há algumas decisões que ele tomou numa época muito difícil, que foi a época do New Deal, né, a época do plano de Roosevelt para solucionar as questões da crise econômica profunda que tinham se abatido sobre os Estados Unidos, que muitas das questões que ele decidiu não seriam tão viscerais, tão importantes, se ele não tivesse decidido da forma como ele decidiu. E uma outra questão muito importante é que o universo literário ele vai permear, evidentemente, o imaginário e a construção das pré-compreensões. Deixa eu citar aqui um exemplo, porque nós estamos falando de Shakespeare, mas nós temos escritores brasileiros também que têm essa dimensão literária no direito, por exemplo, como Machado de Assis. No caso da Dom Casmurro, o famoso caso de Capitu, àquela época ela poderia ser considerada uma adúltera. Hoje, ela poderia ser vítima do machismo. Exato. Tem essa possibilidade de interpretação? Sim, aqui você tocou num ponto muito importante. Quando eu fiz referência alguns minutos atrás a essa questão do paradigma virar dogma, esse é um risco que nós temos. E a literatura, como é um olhar externo, ela traz exatamente a possibilidade de que nós pensemos, às vezes, aquilo que nós acreditamos como algo que não pode ser pensado, como não só uma possibilidade, mas, às vezes, algo que é razoável e plausível. Então, se nós formos ver, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em decisões difíceis e importantes, como, por exemplo, a questão do uso de células-tronco, como a questão, por exemplo, do casamento, da união estável entre homoafetivos, ele fez muito uso de construções literárias. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e discutimos aí esse diálogo, essa relação do direito com a literatura, o pensar o direito a partir da literatura, buscando aí a renovação. Doutor Fernando Armando, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Orion. O prazer foi nosso. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.